São 10 horas 14 minutos, voltamos então com o CBN Campinas desta segunda-feira e como a gente falou no comecinho do programa, debatendo um pouco da política e seus novos rumos, né? Porque Lula e Alckmin estão juntos. Na última sexta, o PSB, o novo partido do ex-tucano, lançou o nome de Geraldo Alckmin para ser o vice na chapa para disputar a presidência com o PT de Lula. O próprio Lula, que participou do evento, ao lado de Alckmin, disse ter certeza que o Partido dos Trabalhadores vai aprovar o nome do ex-adversário político para compor essa aliança. E agora, nós estamos em contato, neste momento, com o ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que participou desse encontro. E aí, prefeito, muito bom dia. Como foi essa aliança e todo esse trabalho para trazer um ex-adversário, e até um adversário ferrenho político do ex-presidente Lula ao PSB e para compor essa aliança? Bom dia, Flávio. Bom dia também aos ouvintes da CBN. Flávio, você sabe que eu sou muito transparente naquilo que falo. Quando surgiu essa ideia, eu fui uma das pessoas céticas, né? Eu achei que seria muito difícil, embora toda a experiência que eu tenho na política, mas acabou se encaminhando de uma forma muito natural. Isso que é importante registrar. Não foi algo forçado, né? Eu acho que tem vários acontecimentos aí, Flávio. Eu acho que tem o governador Alckmin, ele administrou o São Paulo por 4 mandatos. O sonho dele sempre foi ter um protagonismo nacional. Ele tentou, foi 2 vezes candidato, né, a presidente, não deu certo, disputou um segundo turno com o Lula lá atrás. Essa eleição, o fator Bolsonaro, a facada, e o jeito mais, vamos dizer assim, mais prudente, mais sereno do Alckmin, parece que não era o que o povo estava querendo. Eu falo que não adianta você querer fazer as pessoas aceitarem aquilo que elas não querem naquele momento, né? Então, acabou dando o Bolsonaro. E aí, eu acredito que nós tivemos muitas dificuldades. Eu fui deputado com o Bolsonaro, tenho uma relação. Eu acredito que eu me identifico com ele em algumas áreas de simplicidade de comportamento, mas não é uma pessoa preparada, né? Não é. Ele mostrou isso. O país, na pandemia, quando a gente precisou, as posições negacionistas, ele não se vacinou até agora, né? Porque antigamente ele falava, olha, quando todo mundo vacinar, eu me vacino. Pelo menos que a gente saiba, ele não se vacinou. E a gente viu o efeito que a vacina provocou, está trazendo a normalidade de volta, né? E além de outras coisas, você pega o Ministério da Educação, são 5 ministros em 3 anos. É um governo assim que não tem um projeto de país, digamos assim. E aquilo que se fala da questão moral, ética, a gente sabe que não é. É uma coisa assim. Hoje existe um acordo com o Centrão, que é o Centrão que praticamente preside o país. Ele terceirizou, né? E aí houve essa junção entre Alckmin e Lula, né? O Lula, uma pessoa que tem uma liderança muito forte, mas que também tem uma rejeição muito forte, né? É uma pessoa que governou por 8 anos, elegeu a sucessora, teve problemas, né? Eu acho que a Dilma, tem méritos enquanto pessoa, de caráter, mas não estava preparada. O preparo para aquilo que você deseja fazer é muito importante. Eu vejo a Dilma e o Bolsonaro muito parecido. Eles não estavam preparados para o cargo que chegou na vida deles, né? A diferença é que o Bolsonaro, ele é um cara que tem um apelo popular. Ele tem carisma, você não pode negar isso. Então houve essa junção. Eu posso dizer para você que foi mais natural do que eu esperava. E eu acredito que foi uma atitude correta. Se no primeiro momento a gente assusta com essas coisas, depois a gente acaba tendo uma compreensão. Eu acho que caso o ex-presidente Lula venha a se eleger, o Alckmin cumprirá um papel muito importante de equilíbrio na condição de vice-presidente. Mas tem muita luta até lá, vai ser uma eleição muito apertada.
Prefeito, até pegando esse gancho que o senhor disse que quando se tem uma junção como essa, se assusta. A gente fala sobre histórias eleitorais, mas também narrativas eleitorais. Na sexta-feira, muito se falou da democracia, de juntar dois aspectos democráticos de pessoas que lutam pela democracia e agora estão unidas mesmo com as diferenças. Mas aí tem a narrativa do opositor, que é realmente o grupo de Bolsonaro, que diz que estão se juntando porque quando se pega o que já se foi falado, e o próprio Alckmin disse isso na última eleição, falando que o Lula queria voltar para a cena do crime. Então essa narrativa está colocada e é isso que vai ser usado nesse período pré-campanha, imagino que muito na campanha, prefeito. Então, Flávio, mas se você pegar a imagem de lançamento da pré-candidatura do Bolsonaro, estava o Collor do lado dele, o Valdemar da Costa Neto, né? Pessoas que têm uma trajetória, vai atacar o Lula do mensalão, essas pessoas elas estavam envolvidas até a cabeça. Então nenhuma delas estão com o Lula agora, está tudo no barco do Bolsonaro, né? Então eu dizia que eu não tiro a tua argumentação, mas eu diria que a incoerência ela existe dos dois lados, basta o olho que vê. Eu me sinto um pouco incomodado com isso, porque eu nunca me portei dessa maneira na política. Eu falo assim, eu uso uma expressão que eu falo, que a traição é um golpe tão duro que é melhor você sofrer do que aplicar, né? Nós tivemos uma experiência aqui na cidade de Campinas, pessoas que ficaram no meu governo 8 anos, de repente, no finalzinho, saíram me atacando como se eu fosse a pior pessoa do mundo, né? Eu peguei 2 candidatos que as pessoas não consideravam, não vai, tem pouco na pesquisa, mas eu acreditava naquilo, no governo que eu tinha feito, nos legados que eu tinha deixado, né? E nós acabamos ganhando a eleição aqui em Campinas. Então, eu sempre procurei pautar, queria que o PSB tivesse um candidato próprio, lutei muito por isso, né? Cheguei a conversar com tanta gente, até gente que não é da política, a Luísa Trajano, pessoas que eu acho que poderiam representar o partido. Hoje em dia é difícil você convencer uma pessoa que não é da política a entrar na política, porque o que o Bolsonaro fala, o Lula falava quando era presidente, eu fui prefeito. Como prefeito eu sei que não é fácil, não é bolinho, todo dia crítica, todo dia as pessoas acham que você tem o poder de resolver as coisas de uma hora para outra, né? Então a pessoa ela tem que ter um estofo emocional muito grande para exercer o cargo. Trazer alguém de fora da política é muito difícil. E como eu te disse, eu acho que agora a coisa está a nível nacional. Estadual ainda não, mas a nível nacional, para mim está claro. Eu acho que é Lula, Bolsonaro, e vai ser uma eleição, infelizmente, muito sangrenta, né? Uma eleição que a gente vai precisar de ponderação. Eu acredito que a vida me acrescentou essa qualidade, no que eu puder ajudar, de tentar fazer uma coisa mais civilizada, mais racional, né? Mas eu acredito que vai ser muito, muito difícil. E isso é ruim. A gente viveu isso a nível municipal, uma eleição muito sangrenta, na eleição que o Dário se elegeu, né? E não é bom, não é uma coisa assim saudável. Mas a gente dança de acordo com a música. Prefeito Jonas Donizete, até pegando esse gancho, o senhor mesmo disse sobre a transparência, e disse que no começo estava bem cético, mas as coisas foram caminhando até de maneira natural, mas eu não percebo o senhor, e eu não estou falando questão da chapa, tá? Eu não percebo o senhor muito empolgado com esse período eleitoral. Não, estou assim. É que é o seguinte, né, Flávio? O PT, a nível local, foi meu adversário. Eu derrotei o PT nas minhas 2 eleições de prefeito, né? Teve uma corrente do PT aí que fez uma carta contra mim aí, que por causa da possibilidade de eu vir a ser vice-governador. Eu quero dizer para todos o seguinte: eu sou uma pessoa de muita convicção. Eu falei no meu discurso de lançamento de pré-candidatura a deputado federal, eu acho que eu tenho uma história
nessa cidade que eu não dependo nem de Bolsonaro nem de Lula. Não é orgulho, não é orgulho, né? Eu preciso de tanta gente, preciso de tanta gente que está te ouvindo aí, né? Mas especificamente eu não preciso de alguém, vamos dizer assim, um padrinho avalizando alguma candidatura minha, né? Isso me dá uma certa tranquilidade. E quando eu falei a gente aprende a dançar conforme a música, eu vou estar inserido num outro contexto, né? Eu sempre fui um parceiro do governador Alckmin. O Alckmin, ele só para a saúde de Campinas, ele trouxe mais de 100 milhões de dólares. Todos esses centros de saúde que a gente reformou, a AME, né, projetos a FATEC que ele trouxe para Campinas. Campinas nunca tinha tido, só tinha, o pessoal falava, não, vamos mandar para outro lugar, que Campinas já tem a Unicamp. Aí eu conversei com o governador, ele mandou a FATEC. E eu acho que lealdade, companheirismo na vida é importante. Então, o Alckmin decidiu vir para o nosso partido, né, e foi escolhido com legitimidade. Quando eu digo legitimidade, ninguém pode falar que um cara que foi governador 4 vezes de um estado como São Paulo, já foi prefeito na faixa dos 20 anos, foi deputado estadual, foi deputado federal, fez 2 campanhas presidenciais, né? É um homem preparado para a vida, para essa função que ele foi chamado, né? E o Lula, com todas as imperfeições que ele possa ter, ele é um homem que ele tem uma liderança popular muito forte. E essa guerra da Ucrânia com a Rússia aí, ela vai ter um fim, se Deus quiser. E a gente vai sair um novo mundo dessa guerra. A gente vai precisar de uma liderança com capacidade internacional. Então eu acredito que vai ter um apelo muito grande aí essa chapa na eleição presidencial. Mas quando você fala assim, eu acho que é mais o meu jeito de mineiro, viu, Flávio? O mineiro fala que às vezes o mato não está muito alto para roçar, nem muito baixo para carpir. Então a gente tem que esperar um pouco para ver como é que as coisas ficam. Falando dessa eleição estadual, porque muito vai se colocando para nacional, a gente está esquecendo um pouquinho aqui do governo do estado. E as pesquisas que vão mostrando, mostram sempre Fernando Haddad do PT, ainda uma pré-candidatura em primeiro, mas praticamente com a mesma pontuação e já há um bom tempo praticamente que ele deu uma estagnada. E Márcio França do PSB, ainda também como pré-candidatura na segunda posição. Ainda tem outras pessoas, no terceiro, Tarcísio Freitas, né, o ministro, ex-ministro de Bolsonaro, e o próprio Rodrigo Garcia aparecendo em quarto. Com essa costura nacional, pode envolver uma costura aqui estadual? O senhor mesmo citou, pode vir a ser, o seu nome foi levantado para colocar como vice-governador numa chapa com o PT, mas pode ser que não aconteça. Pode vir a ter uma desistência de Fernando Haddad por causa do nome de Márcio França ter menos rejeição? Eu acho muito difícil, acho muito difícil. Eu tenho falado isso para o Márcio. O que eu digo para o Márcio é o seguinte: companheiro, amigo é amigo. Eu vou com ele, já provei isso em diversas situações. Se ele escolher ser candidato, ele é o meu candidato, ele atualmente é candidato, tem boas intenções de voto. Hoje, novamente, saiu a pesquisa IPESP, que mostra que ele tem um potencial de voto maior do que o Haddad, né? Mas o PT, ele tem uma coisa que é difícil ele abrir mão. Nós temos estados pelo Brasil que os nossos candidatos estão com mais vantagem e o PT não abre mão da candidatura. Então, eu acho que, já disse isso ao Márcio França, acho que é um cenário irreal. Seria bom, né? Seria muito bom, mas a vida não é do jeito que a gente quer, do jeito que se apresenta. Agora, jamais eu vou tomar qualquer atitude que possa prejudicar a construção da candidatura do meu colega de partido, o Márcio França, né? Mas também tenho muita amizade com o Haddad, viu, Flávio? O Haddad, para mim, eu acho que se isso viesse a acontecer, para mim seria mais leve até do que para o Alckmin, porque o Haddad é uma figura mais, eu diria, vou usar de novo, mais leve, né, do que o próprio presidente Lula. Aliás, tem gente que acha que se ele fosse candidato a presidente, ele poderia até ser mais competitivo aí embora não tenha a liderança popular que o Lula tem.
O Haddad, ele é considerado uma figura muito íntegra, honesto, é uma pessoa que ninguém ataca qualquer tipo de comportamento. Foi 8 anos ministro da Educação, foi 4 anos prefeito de São Paulo, acho que foi um bom prefeito, não teve uma visão política de transmitir para a população as coisas que foram feitas, né? Que às vezes nem sempre a pessoa consegue. Tem bons prefeitos que perdem, às vezes, a reeleição. E então eu acho que ele tem essa. Nós temos 2 candidatos fortes em São Paulo, né? O Márcio França, que é do meu partido, portanto tem toda a minha lealdade, e o Haddad. Vamos ver como é que. Eu acho que até o final de maio essas coisas se definem. Hoje eu diria para você que a possibilidade maior é que os 2 sejam candidatos, hoje, né? Agora vamos ver o passar do tempo. E tem o Rodrigo, que tem a máquina estadual, virou governador agora há pouco tempo, quase que o Dória deu um susto grande nele aí, né? Ele vai agora fazer um trabalho para se afastar da imagem do Dória, né? E o Tarcísio, que é o candidato que foi escolhido pelo bolsonarismo. Eu conheci o Tarcísio no governo federal quando eu era deputado, ele era um técnico lá da área de infraestrutura do DENIT, mas é uma pessoa assim, não é o fato dele ser carioca, eu sou mineiro, né? Mas eu vim para Campinas com 4 anos, né? Se me perguntar de qualquer coisa de Campinas, seja às vezes até por rua, eu conheço a cidade, né? E São Paulo é formada por gente de vários cantos do Brasil. Então não é o fato de ter vindo de fora, é o fato dele ter mudado agora para ser candidato a governador. Eu acho que vai ser os bolsonaristas mais apaixonados não vão dar tanta importância para isso, mas eu acho que é um fato que vai pesar muito contra ele. E só para a gente finalizar rapidamente, mantida então a candidatura para deputado federal ou tem uma porta que está se abrindo? Não entendi. Mantendo a candidatura? Mantida essa candidatura para deputado federal, prefeito Jonas, ou tem uma porta que está se abrindo, pode vir a ser outra coisa? Agora eu entendi. Não, eu falo, Flávio, a minha mãezinha, ela tinha muita fé, né? Ela já faleceu faz tempo. Ela falava que a gente deve pedir a Deus para colocar na vida da gente aquilo que for o melhor para a gente, né? Eu confesso a você que eu tenho minhas dúvidas. Eu falo que às vezes o homem público ele tem dificuldade de falar a verdade para as pessoas. Eu tenho minhas dúvidas em ser candidato a vice, né? Não que eu tenha... Toda eleição tem risco, né? Mas eu acredito que uma eleição de deputado federal eu corro menos risco, né? Mas também tem horas que você precisa ter um pouquinho de coragem, né? E eu acho que para Campinas, caso isso venha acontecer, seria importante politicamente para a cidade ter uma figura como eu, que tem um amor por essa. Conheço, né? 8 anos, dediquei minha vida minuto a minuto. Tenho um governo que eu defendo em qualquer circunstância. Acho que deixei em boas mãos, isso é muito importante, né? Porque tem gente que quando sai lava as mãos. Eu fiz questão de deixar no meu lugar alguém, uma dupla de gente correta, gente do bem, o Dário, o Vandão, né? E acho que posso fazer muito ainda por Campinas, pelo estado de São Paulo, e também pelo Brasil. Tenho cuidado da minha saúde para poder ter essa disposição e estou animado sim, viu? Não é só, talvez seja assim, esse espírito mais reflexivo meu que passe um pouco essa apatia que talvez você falou. Mas eu tenho me aconselhado com amigos e tem gente que dá conselho dos 2 lados. Fala, Jonas, você tem que ir para esse lado. O outro fala, não, você está louco, você tem que ficar aqui e tal, dessa coisa. Então até os amigos mais próximos estão divididos, viu, Flávio? Acontece, mas eu tô achando que, pelo histórico de Jonas Donizete, você vai tentar aí algo mais... Acho que vai ter aquela coragem. Porque... Vamos ver. Eu falo assim, a vida pública ela é composta de alguns fatores, né?
Você não pode ser ganancioso, mas você tem que ser um pouquinho ambicioso. Tem gente que entra num cargo político e fica naquele cargo político 50 anos, né? Para quê? Por quê? Né? Eu fui vereador, fui deputado estadual, depois fui deputado federal, prefeito. Então, se eu pudesse, a vida me oferecer essa coisa de dar um passo, eu acho que é uma trajetória bastante natural também. Prefeito Jonas Donizete, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas mais uma vez, a gentileza de atender a CBN. Eu é que agradeço, um forte abraço, falar com a CBN me ajuda a explicar um pouco aí para a população como é que está meu coração também. Grande abraço. Muito obrigado, são 10h34. Repórter CBN.